Ei, gente, como estão? Tudo jóia? Tudo indo. Tudo indo, né? Todo mundo aguardando ansiosamente o recesso, né? Tentar dar uma respirada. E aí, conseguiram finalizar a atividade 1? O que que acharam? Foi difícil? Eu gostei de fazer atividade, porém eu não sei se está certo. Eu fiz assim, empolgada. Aí vamos ver como vai ser a nota, porque eu fiz empolgada, mas eu usei assim, mais só o conceito da primeira aula gravada. Eu gostei Uhum. muito daquela diferenciação entre Dos educação conceitos? inclusiva e educação especial, que eu realmente não sabia, para mim eram sinônimos. Uhum. Então eu fiz tipo um folhetinho assim, explicando. Pelo menos bonito tá. Eu não sei se vai dar para ganhar a nota total, mas bonitinho tá. Ah, Então, legal. mas eu gostei muito de fazer. Ah, que bom, que bom. Eu também gostei, só que eu achei um pouco desafiador sair da caixinha de fazer É, texto né? explicativo, assim, que é uma coisa que eu estava até conversando com uma amiga de como que a gente desaprendeu, por exemplo, fazer prova fechada. Eu, sendo da geografia, assim, fazer uma prova fechada com ou é uma ou é outra, eu acho muito complicado. Então, eu acho que é um pouco sair da caixinha ali, mas foi interessante de fazer. Legal. É um pouco desconfortante, né, no começo. Que a gente vem habituado de uma forma, né? Aí pensar em outras propostas eu concordo, é desafiador mesmo. Mas essa é a ideia mesmo, né? Dar uma mexida na criatividade de vocês. Estou ansiosa, não consegui abrir ainda, mas o Rafa já me deu um spoiler que tem muito material muito bonito, muito bem feito. E eu Depois acho que eu. o que é legal que acaba é que conversa muito com o tema da aula de hoje, do Dudu, de você dar os múltiplos meios das pessoas expressarem ali o que eles Uhum. aprenderam. É isso mesmo, né? Porque não adianta nada eu vir aqui falar hoje para vocês sobre isso e não colocar isso em prática, né? Para vocês. A ideia é que vocês percebam como pode ser feito, né? Para quando a gente entra com conceito, fique um pouco mais claro, né? Do que eu estou querendo dizer. Mas legal, fico contente em saber que vocês gostaram, né? Ao menos se sentiram desafiados. Acho que era isso mesmo. Eu queria fazer uma pergunta sobre a atividade. Eu também estou bem de acordo com as opiniões dos colegas, mas eu queria saber se vocês vão escrever alguma coisa, porque eu também estava super empolgada com o que eu fiz, mas eu fiquei querendo saber um feedback, ver qual vai ser só tipo uma nota ou vai soltar um comentário. A gente vai poder ver um do outro, sei lá. Eu acho que deve ter muita coisa legal. Então, sobre ver um do outro, eu não tinha pensado nessa possibilidade, né? Porque nunca, nem pensei sobre isso, né? Pensando que talvez, sei lá, talvez os colegas possam ter receio, né? Na última atividade, eu coloquei como proposta fazer uma espécie de uma amostra dos produtos que vocês vão fazer, né? Para que todos possam virtualmente visitar e colocar seus comentários. Mas a gente pode conversar sobre a possibilidade de compartilhar, né? Fazer um local de compartilhamento para que todo mundo possa conhecer o trabalho dos colegas. Fica, fica para a gente decidir junto, né? A gente pode decidir conjuntamente, se ninguém se sentir desconfortável, quem se sentir desconfortável não precisa necessariamente compartilhar. Mas eu acho que é interessante, sim. A gente pode pensar num formato que a gente possa colocar, né, expor como se fosse uma exposiçãozinha para que todo mundo consiga visualizar. Agora, quanto ao feedback, eu sempre venho buscando, né, dar um retorno para vocês, para todas as turmas que eu pego, de todas as atividades que são entregues, né? Então, individualmente, eu tenho me esforçado para elaborar um retorno para vocês, né? Que eu acho que é importante, mais do que a nota, é importante vocês saberem
a impressão, né, do que foi feito naquela atividade. E por isso eu já justifico que eu posso demorar um pouquinho para dar esse retorno, né? Porque aí são várias atividades e eu abro uma a uma, né, individualmente e faço essa avaliação individual. Então, já disse, eu já adianto que eu posso levar um tempo, tá? Mas vou tentar, mesmo que tá uma loucura esse fechamento nem é do fechamento de semestre, mas esses últimos dias antes do recesso, mas eu vou tentar para todas as turmas ver se eu consigo corrigir e dar esse retorno ainda esse ano, tá? Mas vou tentar me esforçar para isso, se o tempo me permitir, certo? Aí sobre isso da gente compartilhar, vamos conversando. Por mim, eu não me oponho, a gente pode pensar numa possibilidade, de repente a gente pode fazer. Acho que eu posso enviar um e-mail geral e ver se todo mundo se pronuncia, se alguém é contra, se não houver pessoas contra, a gente pensa numa forma de compartilhar. Eu também acho legal, acho que é legal a gente pensar o que o outro colega fez, né? E ajuda a gente a pensar também, né, sobre outras possibilidades que às vezes a gente não pensa. O Ícaro está colocando que tem um site. Se você depois lembrar, Ícaro, compartilha conosco que a gente pode fazer esse Eu vou ver se eu compartilhamento. encontro, mas é um site que eu sei que tem como colocar arquivos, assim, só que eu não tô lembrando, eu vou achar aqui e mando. Eu sei que existe também, mas agora, no momento, não consigo lembrar. Mas a gente consegue descobrir. E, então, seguindo, gente, o nosso cronograma, o nosso combinado, a gente entra nessas discussões. Alguém mais queria falar alguma outra coisa? Ou era isso? Acho que não, né? Bom, então, a gente entra, né, pelo cronograma, nas discussões dessas estratégias universais, né, que a gente chama de universais. E a ideia é a gente entender o que a gente está chamando, né, desse universal. Universal, afinal, é igual para todo mundo? Ou é algo, ou são possibilidades que a gente tenta atingir a todos com algumas diversificações, né? Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. E como proposta para a disciplina, eu trago duas possibilidades em específico, né? Que são uma delas a mais consolidada no Brasil atualmente, que é o desenho universal da aprendizagem, e outra que ainda está caminhando, né? A gente ainda não tem muita aplicação, muitas pesquisas, discussões no Brasil, que é o ensino diferenciado, tá? E hoje a gente vai, o meu propósito é falar um pouquinho para vocês construir essa compreensão juntos, né, do que é essa compreensão do universal e entrar em alguns elementos do desenho universal propriamente dito, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês um vídeo gravado sobre mais a fundo, né, de algumas particularidades do desenho universal, porque a gente não conseguiria conversar tudo hoje, tá? Muitos elementos, né, muitos conceitos, e a gente conversa um pouco agora e depois eu compartilho com vocês. Eu acho que está aparecendo uma apresentação para vocês. Tá, sim. Perfeito. Como sempre, fiquem à vontade, eu tento acompanhar o chat, mas se desejarem também pode abrir o microfone e fazer colocações, dúvidas, e a gente vai conversando, tá? Então, só para fazer um resgate, eu já falei isso em algum momento para vocês. Deixa eu tirar esse ponteiro que ele só mais trava do que me ajuda. Já travou, por sinal. Bom, deixa eu pensar. Só para fazer um resgate, né? E eu já comentei com vocês em algum outro momento, que a gente tem essa construção da educação especial muito focada nos especialismos, né? Nas individualizações a partir de deficiências, nas individualizações a partir das deficiências, né? E isso foi construindo esse mousepad, ele tá mexendo sozinho, esse laserzinho, gente.
Olha só. Não consigo tirar. Parece fantasma. Bom, mas enfim. E isso foi ocasionando, né, uma construção de um pensamento que a educação especial está muito atrelada às formas mais brilhantes, robustas e elaboradas de ensinar. E dito isso, né, consequentemente, exigiria formações muito particulares, focadas em cada uma das deficiências. Aí não sei se vocês se recordam que eu coloquei, né, uma ilustração das caixinhas das deficiências, então leva uma compreensão de que de cada uma das deficiências estão nas suas devidas caixinhas, né, com as suas particularidades, com suas técnicas específicas de ensino, tá? Então essa foi uma construção que foi se materializando ao longo dos anos, e hoje em dia a gente tenta ir desconstruindo. Aqui eu coloco uma outra ilustração que também está associada às caixinhas, né, que eu discuti em outra aula com vocês, que é o mesmo conceito, né, a mesma ideia, né, que as deficiências é como se fossem algumas gavetinhas, e cada uma das gavetinhas a gente tivesse as técnicas específicas para ensinar esses estudantes. E na prática, né, já comentei isso com vocês, acontece que isso não funciona, porque um professor pode ter uma formação específica em uma deficiência, ele vai lá, faz uma especialização em deficiência intelectual, aí ele chega na sala de aula com as técnicas, mas vê que dois estudantes com uma mesma deficiência, né, nesse caso do exemplo, duas deficiências intelectuais, esses alunos vão interagir necessariamente com o meio de forma totalmente diferente nesse ambiente, né? Então, essa compreensão de que todos com uma mesma deficiência possuem as mesmas necessidades ou que vivem a deficiência da mesma forma é equivocada, se mostrou incompatível com a realidade na prática, né? Então, o que a gente tem de realidade hoje é que dois estudantes com uma mesma deficiência podem e necessariamente vão interagir com esse ambiente escolar de uma forma totalmente diferenciada, além de que eles vão requisitar meios diferentes de acessibilidades ou recursos diversos, tá? Isso, em resumo, diz que uma deficiência ela não define uma pessoa, né? Então, a gente não pode partir da característica de deficiência dessa pessoa, né, da condição de deficiência dessa pessoa, para defini-la, né? Porque na prática, como eu disse, ela não funciona. E feito, né, feita essa construção de pensamento, né? Então o professor ele não deve mais se preocupar em ter uma formação pautada em cada um dos níveis de comprometimento de uma deficiência, né? Para cada uma das condições de deficiência. E é isso que a gente vem tentando construir, né? E é isso o foco da nossa discussão de hoje. Muito tempo a gente ficou focado nas dificuldades, né, desse estudante, a gente já identificava logo a deficiência, buscava logo o laudo, né, o diagnóstico desse estudante, para partir aí para as estratégias. Hoje em dia, a gente está tentando construir uma compreensão de que a gente deve partir das habilidades, né, das particularidades desse estudante, para ter acesso ao currículo, né? E não mais das suas condições de deficiência, né? Então, uma visão que a gente parte do individual, do aluno, né? Das suas dificuldades para a sala de aula, como a gente consegue pensar em melhorar o acesso nessa sala de aula para que possa alcançar todos e as particularidades individuais, né? Então, o ponto de partida dos alunos é a igualdade na capacidade de aprender. A gente considera que todos têm, né, as mesmas capacidades de aprender. No entanto, o ponto de chegada, né, o aprendizado em si pode ocorrer por meios diversos, né? Então, essa é o que a gente tem tentado construir de compreensão. Eu coloco nesse slide uma estimativa que a gente encontra na literatura que dá subsídios para a gente defender a hipótese, né, a ideia de que a maior parte dos estudantes com deficiência pode e deve se beneficiar do ensino comum e não demanda espaços segregados, né, espaços separados. Então, segundo essa estimativa, a gente tem que, quando a gente pega todo o conjunto de dados de estudantes do público-alvo da educação especial, né, 80% deles
apresentam algumas dificuldades que são dificuldades consideradas leves, né, que são restritas ao domínio acadêmico, e que muitas dessas dificuldades também aqueles alunos que não têm deficiência apresentam, né? Então, é um quantitativo considerável, 80%. Então, feitos os ajustes necessários para acesso ao currículo, a gente já tem uma garantia de que esses 80% pode se beneficiar do ensino comum com os demais colegas. 15%, né, nessa estimativa, serão aqueles estudantes que vão, talvez, apresentar também essas dificuldades leves, mas que vão ter algumas dificuldades, né, algumas barreiras no atraso no desenvolvimento e eles vão demandar alguns dos recursos que não são os comuns de a gente encontrar no ensino comum, né? Então, talvez esses 15% serão aqueles estudantes que vão demandar o uso do Braille, da Libras, comunicação alternativa, recursos de tecnologia assistiva, né? Então, oferecido a eles esses recursos, né? Se a gente consegue levar para a sala de aula comum, para a escola regular, esses recursos, nada impede que esse estudante também tenha acesso ao currículo comum, né? Então, percebam que a gente tem aí nessa estimativa, 95% dos estudantes do público-alvo da educação especial, feitos os ajustes necessários, oferecidos recursos de acessibilidade, podem necessariamente frequentar o ensino comum, né? Não precisam de espaços segregados para aprender. Então, essa estimativa, né, que a gente tem na literatura nos ajuda, né, a fortalecer essa discussão que a gente faz de que não necessariamente a gente precisa segregar os estudantes do público-alvo da educação especial. Agora, a gente tem 5% desses estudantes que, sim, eles vão apresentar algumas dificuldades um pouco mais intensas, né, talvez em vários domínios do conhecimento, e vão demandar de outros serviços que já fogem um pouco da realidade do ensino comum, né? Envolve muitas áreas multidisciplinares que talvez essa escola comum não vai funcionar tão bem para eles, a não ser para a socialização. Só que se a gente pega o quantitativo, né, de todo estudante do público-alvo da educação especial e calcula esses 5%, a gente vê que são poucos dos estudantes, né? Então, para esses, né, talvez alguma escola mais, as instituições mais especializadas podem ser uma boa saída para esses estudantes, né? E a escola talvez seja mesmo apenas para socialização devido à intensidade das dificuldades que eles apresentam, impossibilitar o acesso ao currículo, né? Então, o que a gente tem que fazer para esses 95% de estudantes? Pensar em estratégias que vão, né, possibilitar a permanência deles, né? E uma dessas estratégias é o desenho universal da aprendizagem, né? Quando a gente faz a gestão do currículo de uma forma, né, que vai proporcionar o acesso para esses estudantes e para todos aqueles outros que não possuem deficiência. Então, quando a gente pensa no ensino... Oi? Eu tenho uma dúvida sobre o slide anterior. A média das escolas seriam que tipo de escola? Escola pública, privada, escola de cidade? Tem algum... Não, aqui eu estou falando do público geral, de estudantes do público-alvo da educação especial. Uhum. Quando a gente vai lá nos dados que a gente tem disponível do INEP, né, disponibilizado pelo INEP, do INEP e do MEC, a gente pega todo o volume de estudantes do público-alvo da educação especial e faz esse cálculo, é essa distinção que a gente consegue fazer, né? Então seria tipo... pode então falar. seria tipo como se fosse considerado todas as escolas, em geral. Isso, a gente não faz distinção da escola, a gente está só considerando os estudantes nesse caso. Certo? Certo, é porque eu fiquei com essa dúvida. Obrigada. Imagina. E quando a gente pensa, né, tenta desenvolver esse raciocínio de pensar em novas estratégias de fazer essa gestão do currículo, né, pensando nas possibilidades universais, a gente contempla a maior parte das necessidades do estudante, né?
tanto aqueles que possuem, né, alguma condição de deficiência ou aqueles que são diversos por si só, né? Como a gente já falou tantas vezes, diversos no modo de aprender, diversos no modo de apresentar o conteúdo, né? Então, na maior parte das vezes, o estudante do público-alvo da educação especial simplesmente exige um bom ensino, né? E isso não sou eu que falo, né? Os dados vêm mostrando, as evidências na literatura vêm mostrando que quando a gente tem exemplos isolados de uma boa estratégia de ensino, né? Quando a escola, né, se apropria dessas informações, os resultados são satisfatórios, tanto para esse estudante como para os demais. Então, né, eu coloco como, para a gente, brincando, né, com esse assunto, é como se a gente tivesse um bom cavalo de Troia, né? Ele entra para... e atinge a todos dessa escola, né? Não só aqueles que têm alguma deficiência. Aí, seguindo essa linha de raciocínio, a gente tem várias possibilidades que nos ajudam a pensar nisso, né? Que são o que a gente chama dessas tendências, né? Tendências universais. Aí já levantou de novo? Não, né? Acho que só esqueceu. Essas tendências atuais. E essas tendências, elas tiram, né, essa visão do modelo médico, né, que a gente vem materializando há tanto tempo na educação especial, de que a gente precisa colocar esses alunos em espaços segregados, né, espaços separados, reforçando a patologia individual no indivíduo, para essa mudança, né, para a gente pensar na patologia como social, né, como que a gente precisa melhorar o ambiente social, no caso educacional, que a gente se refere agora, para que a gente possa caminhar, né, numa proposta do modelo social da deficiência, né? Como que a gente consegue melhorar essa escola, como que a gente consegue melhorar o ensino, a sala de aula, para atingir a todos, né? E não o contrário, como a gente vê muito tempo no modelo médico. Então, a gente tem a proposta do desenho universal da aprendizagem, a gente tem o ensino diferenciado, né? A gente tem a proposta do coensino ou ensino colaborativo, que são os três que a gente fala um pouquinho, né, na disciplina. A gente também tem o ensino multinível, multicamadas, a gente tem propostas como a tutoria de pares e várias outras estratégias, né? Claro que a gente não dá conta de falar sobre tudo isso, né? De repente, estendendo um pouco mais a disciplina, a gente conseguiria contemplar mais discussões. Mas hoje a gente foca um pouquinho, né, nessa compreensão do universal e tenta entrar um pouquinho em alguns elementos do desenho universal. E para a gente pensar no universal, eu gosto de usar esse exemplo que eu acho que ajuda a gente a pensar. Vamos imaginar que a gente tem um jantar, você precisa organizar um jantar na sua casa e você vai receber 30 convidados, né? E de antemão você já conhece algumas particularidades desses convidados. Você sabe que dentre eles há pessoas que têm intolerância ao glúten, tem pessoas que são vegetarianas, veganas, tem pessoas que têm intolerância à lactose, várias particularidades específicas desses indivíduos. E como eles vão ser seus convidados, você quer ser um bom anfitrião e quer receber todos bem, tá? Então, a primeira ideia que você tem para receber todos bem, né? O que que você pensa? Bom, vou preparar um prato para cada um desses meus convidados, né? Então, vamos supor que você vai preparar uma entrada, um prato principal, né? Uma sobremesa para cada um dos 30 convidados, sempre tentando se atentar a essas particularidades, a essas alergias alimentares que esses seus convidados vai apresentar. Bom, primeiro que você vai ter que começar esse planejamento, né, do seu jantar algum tempo, né, alguns dias antes, né, desde da compra dos produtos, né, desde quando você for preparar, fazer todo o que antecede o preparo, no dia do preparo, e no dia do jantar você vai estar esgotado, né? Você não vai conseguir curtir o jantar com seus convidados. Você vai estar muito cansado, porque são 30 convidados com cada uma dessas particularidades, né? Então, pelo menos você vai ter umas 90 preparações tentando atentar-se para cada uma delas. E nesse cenário a gente tem algumas problemáticas, né? Vamos supor que lá no dia do jantar você preparou tudo isso
e, de repente, alguém não tem mais essa alergia, não tem mais essa intolerância, né? Um vai ficar olhando para o prato do outro, um vai ficar desejando o prato do outro, né? E, enfim, várias coisas podem acontecer. Existem medicações que quem é intolerante toma e no dia pode, por exemplo, se alimentar de alimentos que têm lactose, né? Várias situações podem acontecer, né? No fim das contas, não necessariamente o seu jantar pode ser um sucesso, né? Porque você tentou se atentar às particularidades de todo mundo e a gente não consegue prever tudo. E a gente tem um outro cenário, vamos pensar nos 30 convidados no dia do jantar, nas mesmas intolerâncias, né? As mesmas alergias, só que nesse ponto você vai pensar o seguinte, né? Ao invés de fazer todas essas preparações, quase 90 preparações, você vai preparar um buffet, né, de possibilidades para o seu jantar, né? Então, você vai preparar algumas entradas, alguns pratos principais, né? Um ou outro se atentando para possíveis alergias, né? E algumas sobremesas também nesse caminho. E vai deixar indicado o que tem em cada uma dessas preparações. Então, nesse raciocínio, né, os seus convidados vão decidir o que é bom ou não para eles. Se eles serem intolerantes à lactose e ver que alguma das preparações possuem, né, lactose, ele não vai, é claro, né, se alimentar disso, porque ele sabe das consequências, né? Então, esse raciocínio, o que ele nos direciona, né? Você fez uma quantidade de preparações e quem vai decidir o que é bom para eles são os seus convidados. No exemplo anterior, no cenário anterior, você já está prevendo o que vai ser bom para os seus convidados, né? Eles não terão direito à escolha. Eles vão chegar, sentar e se alimentar do que você decidiu para eles, né? E aqui no cenário 2, você vai oferecer as oportunidades e eles vão decidir o que é melhor para eles. Bom, vamos parar de falar de jantar e agora a gente vai pegar a mesma realidade e trazer para a escola, para a sala de aula. A ideia é a mesma. Quando a gente pensa no universal, é isso, né? No cenário 1, o que aconteceria? Bom, eu sei que eu tenho um aluno cego, eu sei que eu tenho um aluno que não para quieto, eu sei que tem um aluno que gosta de mexer em tecnologia. Então, eu já vou fazer um planejamento fechadinho para esses alunos, para atingir eles. Na hora da prática, pode ser que não dê certo, né? Mas no cenário 2, o que eu faria? Eu ofereceria várias possibilidades, né? Eu ofereceria várias atividades, por exemplo, que eles pudessem me entregar de várias formas diversas, né? De vários formatos. Eu ofereceria o conteúdo por várias estratégias, né? Em áudio, ofereceria um podcast, ofereceria um vídeo, ofereceria uma cena de um filme, ofereceria um artigo científico, um capítulo de um livro, né? Então, eu estou dando um buffet de oportunidades para eles, né? Eles vão decidir o que é melhor para eles, tá? Então, essa é a ideia central quando a gente pensa no universal. Eu estou universalizando as oportunidades de forma a atingir a cada um daqueles, né? Cada uma das particularidades que a gente tem na sala de aula. Eu acho que é um exemplo que ajuda a gente a entender em essência, né? O que a gente quer dizer por esse universal. E quando a gente fala, né, do termo universal, desenho universal da aprendizagem, a gente está, né, não vou me adentrar muito nessa discussão, porque eu acho que quem já tem muito disseminado isso como conhecimento. O desenho universal da aprendizagem, ele não nasce na aprendizagem, ele não nasce na escola, né, com esse propósito de fins educacionais, ele é uma estratégia do desenvolvimento arquitetônico, né? Quando se pensava como que a gente pode construir ambientes acessíveis para todos, né? Desde de abrir a porta, uma maçaneta acessível, um banheiro acessível, né? A rampa, enfim, várias possibilidades em prédios, né? Em espaços públicos e privados. E aí a gente tem esse direcionamento, por que não pensar, então, na possibilidade da escola, né? Na aprendizagem. Eu acho que um exemplo que ajuda a gente a pensar muito é a questão da rampa, né? Que a rampa, ela é uma possibilidade que não permite apenas acessibilidade para pessoas com deficiência, né? Então, um prédio com uma rampa, uma pessoa com deficiência vai conseguir acessar, uma mãe, um pai com um carrinho de bebê,
né? Um carrinho de supermercado, uma pessoa idosa, né? Então, isso é universal. Eu possibilito uma estratégia, né? Um meio de acesso, um meio de acessibilidade que vai ser compatível com várias realidades, né? Então, às vezes a gente constrói muito esse pensamento que é apenas restrito a pessoas com deficiência. Não. Quando eu penso no universal, eu vou atingir uma gama imensa de possibilidades, uma gama imensa de realidades, tá? Para quem não conhece, eu ia colocar um link, mas é fácil de encontrar, se você digitar esse cast no Google, né? A gente vai direto para a página, né, que a gente tem que eu acho que é a principal fonte de informação que a gente tem de divulgação do desenho universal da aprendizagem, que lá vocês encontram, assim, uma gama imensa de material sobre desenho universal, né? Desde os princípios de forma detalhada, né? Desde publicações sobre desenho universal, tem até livros gratuitos, outros direcionando para outros pagos, né? Enfim, né? Quem tiver interesse depois, né? Buscar só digitar no Google, acho que deve ser o primeiro um link que vem. Ô, Josi, eu mandei no chat aqui. Perfeito, Ícaro. Obrigada. Né? Então, fica a dica para quem desejar. Tem exemplo, tem muita coisa, né? Então, é um site com várias abas, vários conteúdos, que eu acho que é interessante depois explorar um pouquinho quem tiver interesse, né? Então, ele foi desenvolvido principalmente, né, são os precursores do desenho universal da aprendizagem, esses dois autores, com esse foco, né, entre aspas, em consertar o currículo, em vez de atender às necessidades individuais dos alunos, como muito foi feito por muitos anos no campo principalmente, né, da educação especial. E o desenho universal, né, ele vem para romper com essa compreensão de que a gente homogeneiza tudo, né, principalmente na sala de aula. Eu já coloquei essa discussão, acho que para vocês, né, sobre essa problemática entre homogeneizar, né, entre individualizar. Né? A ideia é a gente pensar na heterogeneidade que existe dentro da sala de aula. E essa heterogeneidade que é esse alvo do desenho universal da aprendizagem, a gente entender, né, que a gente não consegue, né, embora a gente por muito tempo a gente foi fazendo dessa forma, né, tentando encaixotar tudo de uma forma para homogeneizar as particularidades dos alunos, a gente começa a entender que não é possível isso na prática, né? Isso tanto pelas particularidades das deficiências, tanto pelas todas as outras particularidades que são naturais do ser humano, né? Então, quando a gente desenha um currículo, quando a gente projeta, planeja um currículo para essa média imaginária, né, homogênea, a gente vê que não considera toda a variabilidade, toda a diversidade que é real entre os estudantes, né, que é da natureza do ser humano. Então, o desenho universal da aprendizagem vem como uma proposta de maximizar o aprendizado de todos, né, inclusive os alunos do público-alvo da educação especial, de forma a minimizar aquelas acomodações individuais, que também é muito comum, né, principalmente na educação especial. Né? A gente vê esses termos constantemente na literatura, acomodar, individualizar, né? Esqueci, tem várias terminologias utilizadas, que são muito focadas na deficiência, né? Partindo realmente da deficiência. Então, a ideia é realmente essa, a gente maximizar as oportunidades de forma a atingir a todos e não focar mais na deficiência. Mas a gente tem que esquecer também que existe uma condição de deficiência, a gente também tem que ter cuidado com isso, né? A gente não pode desprezar que existe uma condição de deficiência que talvez vai demandar de uma condição, de uma acessibilidade, de um recurso específico, talvez de um profissional para dar suporte, né? Então, a questão é, feito esses ajustes iniciais de acessibilidade, de possíveis profissionais, a gente consegue pensar num ajuste do currículo mediante essas tendências, né, universais. Bom, aqui eu coloco uma ilustração, né, para simbolizar isso, que o contexto que a gente impõe, né, o contexto que a nossa escola atualmente impõe, ela pode ser entediante num contexto determinado, né? Porque aquela situação que está disponível para o estudante pode ser desmotivante. Mas quando ele está, esse mesmo estudante,
é colocado em outro contexto, né, com outras possibilidades, ele pode se tornar engajado e motivado. Não necessariamente eu mudo a escola, eu mudo o contexto que eu estou apresentando o conteúdo, né, que eu estou aplicando o currículo nessa realidade. Né? Então, aqui a gente tem uma aluna que está totalmente desmotivada na primeira ilustração, né? Durante a leitura de um livro, por exemplo. Mas quando a gente coloca ela em outro contexto, no exemplo da figura, ela está numa aula de música, né? Parece, ela já está muito motivada. Né? Então, será que eu consigo, nesse mesmo contexto de cima, introduzir talvez a música de alguma forma que eu consiga alcançar e engajar, motivar essa estudante, né? E todos os outros demais que possam vir a se interessar por música, né? Então, é um tipo de exemplo que a gente vai pensando. Tem uma tirinha, né, que eu coloco nesse slide, que eu acho que é uma tirinha que ajuda muito a gente a pensar na ideia central do desenho universal, né? Ela é muito disseminada, muito utilizada. A gente tem, então, um grupo de estudantes, né? Um estudante na cadeira de rodas e todos eles estão esperando para acessar um prédio e o rapaz está limpando as escadas desse prédio de gelo, né? Só que tem a escada e tem a rampa e ele está limpando a escada, né? Então a pessoa, né? A criança, o jovem, sei lá, da cadeira de rodas pede para limpar a rampa, né? Mas ele diz que ele não vai limpar a rampa. Primeiro ele vai limpar as escadas porque tem muito mais alunos, né? Muitas mais crianças esperando para acessar a escada. E novamente, né, o estudante fala, né, mas você limpando a rampa, todos podemos entrar. Então, é esse raciocínio, né? Eu limpando a rampa, todo mundo entra. Eu limpando a escada, alguém fica de fora. E eu vou ter um trabalho redobrado, porque além de limpar a escada, eu também vou ter que limpar a rampa, né? Então, o trabalho seria muito mais ágil se eu conseguisse pensar em caminhos que vai atingir a todo mundo, né? Então, dentro das condições que a gente tem disponibilizado, quando a gente está lá na escola, como professores, atuando, dentro das condições, o que a gente pode pensar, né? Quais são as rampas que a gente pode limpar mais facilmente para atingir a todo mundo, né? Então, é a ideia que fica para a gente pensar e entender o conceito. E o DUA, ele vem com essa ideia de desconstruir as barreiras, né, que são impostas tradicionalmente pelo currículo. Quando a gente pensa no currículo escolar, ele tem vários elementos, né? Qualquer coisa vocês falem aí, gente. Estou atenta aqui. Tem vários elementos, né? A gente tem os objetivos que a gente traça, né? Os métodos, os materiais que serão utilizados para alcançar e a avaliação, né? De forma, muitas vezes, para fechar um determinado conteúdo ou um dado período letivo, né? E cada um desses elementos do currículo escolar pode vir a apresentar barreiras para acesso do aluno, né? Tanto aquele, sempre eu falo isso, né? Tanto aquele que é do público-alvo da educação especial, quanto os demais, né? Muitos alunos que não têm deficiência podem encontrar barreiras nos métodos que são definidos para acesso a esse currículo, né? Assim como talvez os alunos que não têm deficiência podem não encontrar. Então, independe da deficiência, que a gente deixa de considerar ela. Por exemplo, aqui eu coloco, né, uma citação do CAST, né, que o DUA é uma referência que corrige o principal obstáculo para promover alunos avançados no ambiente de aprendizagem. Os currículos inflexíveis, né, que são os também chamados tamanho único para todos. Então, é preciso analisar as limitações da gestão do currículo, em vez de sublinhar as limitações dos alunos, né? E eu acho que é uma citação que está depois. No site do CAST a gente tem essa citação, né, que é também muito conhecida, a gente tem que pensar como tirar o fardo, né, do aluno, da particularidade do aluno, das limitações que são tradicionalmente impostas, e colocar esse fardo, então, no currículo, né? Como que a gente consegue desconstruir esses obstáculos que estão no currículo e não na particularidade, não na condição de deficiência do aluno. Então, eles comentam muito, nesses autores, que a deficiência ela não está necessariamente no indivíduo, né? A deficiência
assim como prega, né, como modelo social da deficiência, a deficiência ela está muitas vezes na escola e nesse currículo que se mostra uma grande barreira para acesso desses estudantes. Aí eu coloco alguns elementos, né, bem rapidamente, para a gente pensar que tipo de barreira que pode acontecer, pode estar imposta nesse currículo. Quando a gente pensa no objetivo, né? Josi, Pode falar. você mudou o slide? Porque para a gente está na citação ainda. Mudei. Tá uma quadra azul com a citação agora. E agora? Pra mim Mudou? mudou. Alguém mais? Para mim também não mudou. É o currículo escolar? Para mim estava no currículo. Tá currículo. Objetivo, Agora métodos, foi. materiais. Agora foi pra mim. Isso. É isso que é para aparecer. Então, segundo o DUA, os objetivos que a gente traça no currículo, eles não necessariamente estão agregados nos meios para alcançar esse objetivo, né? Aqui eu coloco um exemplo para a gente pensar. Vamos pensar na atividade, né? Realizar a leitura do livro Dom Casmurro e escrever um resumo sobre a obra. Qual que é o objetivo dessa atividade? Demonstrar conhecimento sobre um livro ou avaliar especificamente a escrita? Porque se for demonstrar o conhecimento sobre um livro, ele pode realizar essa atividade por outra forma e não necessariamente pela forma escrita, né? Ele pode fazer a produção de um vídeo, de uma arte, uma performance dramática, um resumo escrito tradicional para aqueles que têm essa habilidade, ou outros meios criativos. Agora, se o objetivo da atividade é avaliar a escrita e o aluno não consegue realmente executar, né, dessa forma, aí a gente tem que investigar quais que são as barreiras que estão sendo impostas e talvez verificar mais a fundo, de forma mais individual, qual que está sendo essa dificuldade, né? E eu costumo falar também, né, só fazendo um parênteses, quando a gente pensa numa proposta de gestão de currículo, né, nos princípios do Universal, são estratégias que a gente consegue contemplar a maior parte dos estudantes. A maior parte eu digo porque talvez não necessariamente todos, né? Então, vamos pensar numa sala de aula com 40 alunos, se eu consigo atingir 35 dos alunos numa perspectiva do desenho universal, são 5 alunos que eu consigo dar mais atenção, talvez, de forma mais próxima, porque os outros 35 estarão envolvidos com as atividades, estarão evoluindo e conseguindo ter acesso ao currículo, né? Então, é uma forma de gestão mesmo, né? E esses 5, o professor vai ter mais tempo para chegar perto deles e verificar, nossa, por esses meios não deu certo, o que que a gente consegue fazer para esses quantitativo menor, né? Então, diminui muito a sobrecarga do professor, né, nessa perspectiva. Sobre os métodos, né? Os métodos, que eu coloco uma citação do professor Eládio, de um artigo recente, que ele diz que os métodos são geralmente definidos como decisões, abordagens, procedimentos ou rotinas de ensino que os professores usam para acelerar ou melhorar a aprendizagem, né? Então, são aqueles métodos que o professor usa para tentar também atingir esses objetivos, né, do currículo. Porém, a maior parte das vezes, os métodos que são utilizados são os de tamanho único, né? E a gente sabe que o de tamanho único não serve para todo mundo. Imagine se a gente tivesse roupas somente no tamanho 36. Todos os corpos, né, que a gente tem no mundo conseguiria se adequar a esse tamanho? Não conseguiria, né? Então, por que os métodos que a gente tem na escola são de tamanho único? Porque a gente já sabe que não serve para todo mundo, né? É a mesma coisa aqui que a gente estava conversando no começo, né? Eu propus métodos diversos para vocês e, no entanto, isso causa um certo desconforto inicial, porque vocês vêm acostumados, né? Vêm envolvidos com estratégias que a gente poderia dizer que são aquelas tamanho único que são tradicionalmente utilizadas. Então, quando a gente propõe outros métodos, no início isso causa realmente um desconforto, mas é necessário, né? É necessário que a gente rompa com essa compreensão de que apenas alguns métodos específicos vão funcionar para todos, né? Na prática, isso vem mostrando como insuficiente.
Materiais também, né? Materiais também, pelo mesmo autor, eles são definidos, são considerados habitualmente como os meios utilizados para apresentar o conteúdo de aprendizagens e que os estudantes usam para demonstrar seus conhecimentos, né? Por exemplo, materiais baseados em texto e só. Vamos supor que eu vou fazer a disciplina com vocês, só vou dar texto para vocês lerem, né? Eles pode ser um impeditivo para pessoas que têm deficiência visual, porque sempre vai demandar dos ajustes de acessibilidade, pode ser uma barreira para quem apresenta dificuldade de leitura e interpretação, pode ser uma barreira para quem tem dislexia, pode ser uma barreira para quem realmente não se apropria do conhecimento pelo meio escrito, né, pelo meio de um texto. Né? Então, ele é uma barreira tanto para algumas pessoas que têm deficiência, mas também para outras que não têm interesse, não conseguem se apropriar do conhecimento por meio de um texto. Né? Então, é um tipo de material que é tradicionalmente muito disseminado e a maior parte é utilizado, né? Textos, textos e textos, e que é um grande obstáculo para a maior parte das pessoas, né? Que muitas das pessoas não se apropriam, né, não conseguem aprender a informação por meio desse recurso. Então, no DUA, é fornecida uma opção diversificada, de volta ao buffet, né? Você vai oferecer o conteúdo com vídeo, com texto, né? Realmente tem aqueles que vão se apropriar da informação dessa forma, né? E várias outras possibilidades que são, né, são possíveis e que não demandam grande tecnologia, né? A maior parte disso está muito disponível no nosso meio, só demanda mesmo esse trabalho, né? Que é o planejamento inicial. A avaliação, né? Essa também é um problema sério, uma grande barreira que a gente vê no currículo. A maior parte das avaliações são escritas, né? Muitas das vezes de múltipla escolha, né? Que geralmente vem para fechar uma unidade, vem para fechar um percurso, né? Do currículo, e que a gente vê nos estudos que é um grande impeditivo, né? Também da forma que o aluno pode demonstrar o conhecimento, né? Só que existem várias possibilidades também, né? A mesma forma que a gente diversifica o modo de ensinar, a gente pode diversificar o modo que esse estudante vai demonstrar esse conhecimento. E é aí que a gente se surpreende o quanto as pessoas podem ser criativas e o quanto elas podem utilizar suas habilidades que são particulares para demonstrar aquele conhecimento, né? Que muitas vezes fica restrito a esse formato escrito, às vezes de múltipla escolha. Aqui eu coloco uma ilustração, né, que é uma forma, são vários animais e eles estão sendo avaliados da mesma forma, todos têm que pular a cerca, né? O cavalo ele vai se dar muito bem, mas como o hipopótamo vai se dar bem, né, nesse tipo de avaliação? Então é para a gente pensar e refletir, né? Uma mesma avaliação não é o mesmo que ser justo, né? O ser justo é possibilitar que cada um possa ser avaliado diante das suas condições e diante das suas habilidades. Eu vou dizer que é fácil? Não, não é fácil, né? Algo complexo. Por exemplo, quando eu abro a possibilidade, né? É algo que eu venho fazendo desde sempre nas disciplinas que eu oferto na licenciatura, é possibilitar que os alunos façam atividade da forma que lhes convém, da forma que é melhor para eles. E não é fácil a hora que isso chega para o professor, né? Porque são vários formatos. Então, o raciocínio de correção de uma atividade, o raciocínio do feedback que eu tenho que elaborar é complexo. E o professor, ele não necessariamente tem tanto tempo assim, né, para fazer todo esse trabalho. Seria muito mais fácil uma avaliação múltipla escolha que você vai, corre o olho e vê o que está certo, o que está errado e dá uma nota e pronto, fechamos uma unidade. Então, não é fácil, né? Mas se a gente não mexe nesse conforto, a gente não consegue, né, pensar a longo prazo, né, o que eu chamo anteriormente nessa melhoria do ensino, né, no futuro. Então, quando o meu raciocínio se eu estou formando professores, né, é o que a gente vem fazendo nas licenciaturas ou nas demais disciplinas que oferta, eu preciso formar esses professores com esse raciocínio, né? Porque são esses professores que vão estar na educação básica, que vão receber esses estudantes com deficiência
e que vão talvez utilizar dessas estratégias, né? Então, a gente tem que pensar na formação de professores da educação básica, mas também pensar na formação de professores do ensino superior, né? Porque é no ensino superior que a gente forma, né, aqueles da educação básica. Tudo certo aí, gente? Então, nessa perspectiva universal, intencionalmente, os professores vão oferecer opções flexíveis dentro de cada um desses elementos do currículo que eu falei anteriormente, que podem ser barreiras, né? Tentando atender a maior parte das necessidades. Aqueles que não forem atendidos, que vai ser uma minoria, poderão talvez receber uma atenção mais próxima do professor ou talvez de um outro profissional de apoio que esteja nessa sala de aula. Eu coloco aqui uma ilustração que eu acho que resume muito bem tudo isso, né? A gente tem 4 crianças e um grande livro, né? Um grande caderno na frente de cada uma, na frente das 4. E percebam que cada uma dessas crianças está acessando, né, o que seria o conteúdo desse livro de uma forma diferente. Então, em síntese, o que nós temos? O mesmo conteúdo é fornecido para todo mundo, né? Eu não vou diferenciar conteúdo, eu vou diferenciar o meio que eles vão acessar esse conteúdo. Então, a gente vê que tem um aluno que está acessando por meio do Braille, tem uma estudante que parece que está acessando, né, como se ela estivesse ouvindo, né, por meio de um áudio, tem um estudante que está, talvez, ampliando, né, com um tablet ou acessando com recurso de tecnologia, e tem um estudante que está acessando da forma convencional, né, apenas fazendo a leitura desse material. Então, em essência, é isso. O currículo não muda, né? A gente modificar currículo, diminuir a qualidade de uma atividade, diminuir a complexidade de uma atividade pode ser problemático, pode ser uma prática excludente, né? Então, a questão é, dentro do mesmo currículo, como que eu posso diversificar o meio de acessar esse currículo, né? Que é esse princípio do desenho universal. Gente, alguma coisa? Professora, eu tenho uma dúvida. Quando você diversifica, você não faz isso em várias aulas diferentes. É tipo, material de pesquisa vai dar uma versão em áudio, de vídeo e um texto. Porque eu fiquei pensando quando falou de, vai apresentar o mesmo conceito de várias formas diferentes. Uhum. Mas aí vai ser na mesma aula, todo mundo escolhe a que prefere. Uhum. Ou é tipo, vai ficar várias aulas mostrando o mesmo assunto, sendo em cada aula um assunto diferente. Quer dizer, o mesmo assunto, mas um material diferente. Porque se for da segunda forma, eu já vi, por exemplo, alunos que entenderam uma coisa pelo livro e já não prestam atenção na aula, porque eu já entendi isso. Uhum. Como manter a atenção, sendo que talvez vai ter que repetir o assunto? Uhum. Eu fiquei pensando nisso quando eu li o texto. Não, perfeito essa pergunta. E a resposta é essa mesmo. Se eu, por exemplo, vou dar uma aula hoje eu vou apresentar o conteúdo por vídeo, vou atingir uma porcentagem dos meus alunos. Amanhã eu vou apresentar o mesmo conteúdo em texto. Quem atingiu por vídeo, que é a fonte principal de motivação dele, não vai querer ter acesso por meio do texto, né? Então, não funcionaria na prática e não conseguiríamos avançar o currículo, né? Pensando aí que a gente tem um tempo para contemplar todos os conteúdos. Então, a ideia é essa, né? Depois, quando a gente vai falando de ensino diferenciado, a gente vai falar de algo que chama estações de ensino, que é uma possibilidade da gente também fazer essa gestão da sala de aula, propondo na mesma aula, né, que o mesmo conteúdo seja diversificado para todos os alunos, para toda a turma, né, e de forma que em cada estação fique o agrupamento específico daquela habilidade, específico daquela estratégia que vai motivar esses alunos, né. Então, a ideia é essa mesmo, a gente tentar numa mesma aula proporcionar todos esses meios, né, e atingindo aqueles que são propícios àquela fonte, né, aquele interesse. E outra coisa interessante também que eu lembrei a hora que você estava falando, que
talvez não necessariamente o professor consiga fazer todas as aulas pautadas no desenho universal, né? Talvez ele não consiga propor que todas as atividades, né? Isso é impossível, né? Não tem como. Se a gente for pensar lá na educação básica, é complexo pensar que o professor vai conseguir fazer isso o tempo todo. E o que a gente vê quando a gente faz pesquisa? Às vezes, muitos professores interpretam que é dessa forma, eu tenho que fazer todo o meu planejamento, tem que ser tudo muito restrito ao desenho universal. E quando ele vê que na prática não dá muito certo fazer tudo ao mesmo tempo, ele frustra e já vem com aquele discurso, não, é algo que não dá certo, né? Então, talvez eu consiga fazer com uma unidade, né, da disciplina, talvez com a outra eu vou ter que ficar mesmo no convencional, talvez dentro do convencional uma coisa ou outra, né, alguma atividade ou outra eu consiga fazer essa flexibilização. Então, é um exercício que é feito aos poucos, né, com o tempo, e que vai se desenhando, né, nessa construção do professor, né, nesse planejamento que o professor vai fazendo, né? Então, isso é um ponto importante. A gente não necessariamente consegue utilizar de estratégias como essa o tempo todo, né? E tudo bem isso, né? Estamos falando de professores que são humanos, né? Seria completamente inviável, ainda mais pensando na realidade, né, da nossa escola, do tempo que o professor tem disponível. Eu não vi quem levantou primeiro, mas está Ícaro e Leandra. Leandro primeiro. Professora, então, você falando isso aí, eu me sinto até mais confortável, porque assim, é sério, porque nas outras aulas, por exemplo, eu estava refletindo muito sobre essas questões mesmo. Porque pensando numa sala de aula, essas questões da diversidade, da gente pensar todo mundo com as suas peculiaridades, e pensar em propostas que atinjam todo mundo assim de forma igualitária, é um grande desafio para o professor, né? E, e aí você falou isso aí, eu fiquei mais reflexiva, mais calma, assim. E assim, é possível, né? Nem sempre vai ser total, igual você disse, mas é interessante mesmo a gente pensar outras formas, assim. A disciplina está me abrindo a mente em muitas coisas, assim. Ai, que ótimo, fico feliz. Isso, eu só queria fazer esse comentário mesmo, assim. Mas é bem observado isso, viu? Porque eu vejo por aí que muito se fala, né, sobre essas estratégias universais, mas não se atenta a esse detalhe, né? E tem muito professor tendo acesso a essa informação, muito professor de educação básica tendo acesso a esse conhecimento e se frustrando justamente por isso, porque ele chega, né, ele ouve, por exemplo, uma palestra, fala, nossa, vai mudar toda a minha prática. E quando ele senta para planejar, ele quer fazer tudo. E na prática ele vê que não dá certo, né? No contexto da escola, né? Do cotidiano, ele vê que não dá certo. Então, eu sempre, quando eu vou comentar sobre isso, né? Eu sempre tenho cuidado de trazer essa observação. No começo, talvez você consiga passar um ano letivo inteirinho só flexibilizando o conteúdo. E certo, não tem problema, né? Talvez a atividade vai vir tudo do mesmo jeito, né? E no outro ano letivo, eu consegui flexibilizar o conteúdo, mas algumas atividades eu também consegui possibilitar a flexibilidade. E é isso, né? É um exercício, né? É realmente uma prática, né? Como tudo que a gente aprende na vida, é uma prática que a gente vai construindo ao longo do tempo. Ícaro? Eu acho que, até comentando assim, eu acho que é muito difícil mesmo a gente conseguir fazer todas as aulas no modelo do DUA. Mas eu acho que um ganho muito grande que o DUA traz é a gente refletir a nossa própria prática, os professores poderem fazer essa reflexão da sua prática, porque a partir do momento que a gente pensa, pelo menos, na elaboração de uma aula com perspectivas do DUA, a gente pensa nas aulas que a gente já fez e a gente acaba internalizando isso ao decorrer da elaboração das mais diversas aulas, e a gente reflete mesmo as práticas que são mais acessíveis. Então, eu acho que, por mais que a gente não consiga aplicar o DUA, vamos dizer assim, em todas as aulas, ele já faz um movimento que é muito importante, que por muito tempo nós, professores, a gente não fazia, que era de refletir essa prática, de refletir o como que as nossas práticas podem possibilitar ou podem ser uma barreira mesmo para a aprendizagem desses alunos.
É isso mesmo. E eu acho que ajuda a gente a desconstruir, né? Eu não sei como que foi a educação básica de vocês, mas a minha foi muito pautada no ensino tradicional, né? Nunca que eu poderia imaginar, no período que eu estudei, que eu poderia fazer uma atividade matemática de uma forma que não fosse entregando um formulário de soluções de questões, né? Então, a gente não imaginava. Então, às vezes, quando a gente não tem oportunidade de discutir essas outras possibilidades, a gente traz enraizado essas compreensões que é do jeito que a gente aprendeu e é do jeito que a gente vai colocar em prática, né? Assim que eu me formei, logo eu fui dar aula de física, né? E eu dei minhas aulas de física do jeito que eu aprendi física, né? Coloca a equação, põe o exercício e sorvetão para lá e vai, aplica e pronto, e x é igual a tanto. Ponto, né? E no final vai lá dar uma prova e quem tirou zero está reprovado. E é isso, porque a gente aprende dessa forma. Por isso é importante a gente discutir. Por isso que eu, enquanto formadora de professores, futuros professores, eu tenho isso como grande responsabilidade, né? Porque para quem daqui for dar aula no ensino, educação básica, ou seguir carreira acadêmica, ou outro tipo de atividade, tem que sair, pelo menos com essa compreensão, né? Porque eu acho que é responsabilidade, né? A gente, como eu falei anteriormente, a gente precisa pensar na formação da educação básica, mas pensar na formação do ensino superior também, né? Porque não adianta nada a gente falar sobre essas possibilidades e não colocar em prática, né? Não colocar vocês para refletir sobre, né? E ir se exercitando, né? Bom, gente, ficou acho que uns 5 slides para eu falar de algumas coisas mais específicas, e é claro que não vai dar tempo, né? E eu vou gravar elas, esses 5 slides, e disponibilizar para vocês. Mas fica aberto, se alguém tiver mais alguma colocação, podemos continuar conversando. Professora, Oi? eu só queria pedir, se depois que a aula acabar, você pode ficar um pouquinho para eu conversar com você sobre uma coisa, por favor? Sim, posso, com certeza. Algo mais, gente? Ô, professora, a gente vai ter mais uma ou duas aulas assíncronas antes do recesso? Eu ia abrir nesse segundo o cronograma Uhum. para a gente ver como que tá. Eu acho que a gente tem mais uma, sim. Obrigada. Imagina. Sim, hoje é dia 2, dia 9, assíncrona, que a gente fala do ensino diferenciado. Aí a gente tem mais outras duas assíncronas, né? E uma delas está disponibilizada para entrega, né? Para a realização da atividade. Essa atividade, que é a atividade 2, é um tipo de atividade que vocês vão poder ter a liberdade de entregar no formato que vocês desejarem, tá? Vai ser um caso de ensino e com uma situação problema, e vocês vão refletir com base, né, nessas estratégias universais, né? Então, vou colocar lá uma situação para vocês, não vou falar a fundo, né? Eu estou terminando de ajustar ela, e eu coloco para vocês a ideia que vocês façam uma análise já com esse olhar, né, do que é universal, né? Será que a situação, problema que a gente está colocando está baseada no universal? Se não está, o que a gente poderia melhorar, né? Então, vocês podem fazer essa atividade e entregar ela. O Moodle vai estar aberto para vocês entregar no formato que vocês acharem necessário. Aí eu só vou colocar algumas regrinhas, né? Por exemplo, se eu fizer um vídeo, tantos minutos. Se for um áudio, tantos minutos. Senão vocês vão se empolgar e fazer uma longa-metragem e não vai dar tempo. Bom, gente. Prof, desculpa. Não, pode falar. Em relação a essa atividade, é para ser entregue dia 18 mesmo? Então, eu acho que não, viu? Eu acho que eu vou ampliar ela porque eu nem vou dar conta de corrigir, e como eu não vou corrigir a tempo, não é justo apressar vocês. Então, para ficar algo também com qualidade, vocês vão. A Leandra comemorou. Ai, comemorei, professor, que não adianta um surto aqui. Eu sei. O máximo que a gente puder livrar, tá ótimo.
Mas eu vou estender ela assim, tá? Porque senão, se eu deixar para o dia 18, eu também vou ter que me cobrar para corrigir, aí a gente estaremos todos comprometidos. Bom, gente, era isso. Então, o nosso tempo passa muito rápido. Me surpreende isso. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente volta a conversar na semana que vem. E qualquer dúvida nesse meio tempo, vocês podem postar no Moodle, né? Ou mandar mensagem individual que a gente conversa. Combinado? Vou depois disponibilizar também essa gravação, que eu já interrompi, como tem